Sejam bem-vindos ao lado B da política. Já estamos então nesta emissão de maio, segunda parte. Os habituais comentadores, Moura e Silva, Emanuel Queiroz e João Sardoeira. E começo por si, uma vez mais, Moura e Silva. Esteve na Assembleia Municipal que ditou aquele pequeno incidente, se o público devia ou não falar. Como é que analisa agora, já à distância de uns dias, isso que se passou na Assembleia Municipal? Bom, eu penso, acima de tudo, que aquilo foi uma grande atrapalhada, desnecessária, mas gostava de dizer, de começar por dizer, que o mais importante, de certa forma, é que a própria lei consagra a possibilidade de os cidadãos e eleitores se poderem pronunciar no espaço que está reservado e que está regulamentado, se poderem pronunciar em Assembleia Municipal, como também em reuniões de Câmara. O próprio regulamento prevê essa possibilidade. Não só a lei, o próprio regulamento da Assembleia prevê essa possibilidade. Bom, e o próprio Armindo, o próprio Dr. Armindo, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, tem noção de que a democracia também precisa de regras. Mas regras que é para que todos possam, naturalmente, defender-se e poder dar as explicações para melhor proveito. As regras são, essencialmente, para melhor proveito. Eu não tinha esta ata, mas telefonei para a Câmara e pedi se me arranjavam a ata em que o problema surgiu. Não tanto neste imbróglio com um cidadão amarantino que pretendia usar a palavra, mas para perceber porque é que esse imbróglio surgiu. E o Sr. Presidente da Câmara, da Assembleia Municipal, portanto, terá dito que alertando o Sr. Henrique Batista para a obrigação de fazer prova de quem está a fazer peculato de uso. Disse ainda, porque ele foi acusado. Portanto, o próprio Presidente da Assembleia terá sido acusado por um cidadão amarantino que pretendia usar a palavra. E ele terá, de certa forma, convidado esse cidadão amarantino, enfim, a que apresente prova. Bom, e a seguir disse ainda que a partir desta data as pessoas do público que queiram usar da palavra devem fazer previamente a sua inscrição, o que é correto. É assim, ao nível do país, é assim. Até para que o Sr. Presidente da Câmara venha preparado para responder, porque as perguntas devem ter resposta. E faz sentido que a pergunta tenha resposta em momento oportuno, em momento útil. Uma Assembleia que se faz 3 meses depois de uma pergunta pode não ter utilidade nenhuma a resposta do Sr. Presidente da Câmara. E, portanto, disse mais, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal diz isto: vai passar a cumprir rigorosamente o regimento da Assembleia Municipal. Bom, o que acontece é que este regimento, esta posição determinada do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, portanto, o Dr. Armindo Abreu, que mereceu concordância da Assembleia, foi desconsiderada por ele próprio quando na Assembleia de 30 de Abril de 2014, alguns cidadãos amarantinos terão abordado o Sr. Presidente da Assembleia dando-lhe conta que tinham intenções de falar na Assembleia. Bom, talvez por algum descuido momentâneo do Sr. Presidente da Assembleia, enfim, não terá suscitado quais os temas, não terá entregue uma folha para requerimento do tema e do uso da palavra, portanto, terá havido aqui um erro processual, um erro administrativo processual, não é? E chegou-se ao momento de o público intervir na Assembleia 30 de Abril e criou-se um imbróglio porque não se cumpriu o regulamento nem a palavra que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal tinha dado como norma funcional. Portanto, isso criou ali um pequeno incidente com alguns senhores deputados municipais
manifestarem desagrado pela possibilidade da intervenção naquele momento, atendendo que não estavam cumpridas as regras funcionais ou as regras regulamentares da Assembleia e também a palavra do Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Assembleia percebeu que tinha havido aqui algum descuido e procurou corrigir, remetendo para a Assembleia a possibilidade de uso ou não da palavra ao público. A Assembleia, depois de uma ligeira discussão, entendeu que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal devia dar a palavra aos senhores que tinham manifestado essa vontade, e no momento em que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informa o público que era possível intervirem, há um senhor que aparentemente manifestando-se em nome do grupo, portanto o que significa que é um movimento organizado, e os movimentos organizados vão a eleições, não é? Os movimentos organizados vão a eleições, é por isso que aquilo é uma assembleia de pessoas eleitas. Uma dessas pessoas terá ido manifestar desinteresse, tendo em consideração os incidentes e as questões suscitadas de uns a favor e outros contra, enfim, terá manifestado desinteresse naquelas circunstâncias em intervir na Assembleia Municipal. E termino dizendo o seguinte: primeiro, o regulamento prevê a possibilidade do público intervir. Segundo, ou melhor dizendo, primeiro a lei garante o direito à intervenção. O regulamento também. Provavelmente falta ainda aqui ao nível da Assembleia Municipal ou do corpo administrativo criar as condições para que as pessoas possam manifestar-se de acordo com o que está pré-estabelecido. Emanuel, havia necessidade deste incidente na Assembleia Municipal? Ora bom, para mim a leitura é a seguinte: é garantida por lei a participação do público nas sessões ordinárias das Assembleias Municipais. É um princípio democrático e ele está consagrado, digamos, na lei e no regimento. O facto é que o líder da bancada do PSD levantou-se no momento em que o Presidente da Assembleia ia dar a voz ao público e criou, digamos, o incidente foi levantado precisamente pelo líder do PSD na Assembleia Municipal, ao citar palavras do Presidente da Assembleia tidas numa sessão anterior. Ora, ele começa por dizer: eu sou a favor do público. Mas como o senhor Presidente da Assembleia diz aqui e tal, subentende-se que o objetivo não foi apenas enrascar o Presidente da Assembleia com palavras produzidas na sessão anterior, mas foi também obstar a que o público tomasse a palavra. Isso para mim é evidente. E, portanto, porque quando se está realmente a favor do público, e se é a favor que o público fale na Assembleia, não se vem dizer porque o Sr. Presidente disse que o público, se não tivesse inscrito, não podia fazer a intervenção. Ora, isto é... Bom, sejamos claros e não usemos de sofisma para dizer o contrário daquilo que queremos fazer. E, portanto, neste sentido, eu gostaria de dizer o seguinte: é evidente que o incidente foi levantado, mas o Presidente da Assembleia tinha pretexto para obstar a que o incidente tivesse as repercussões que teve. E porquê? Por uma questão muito simples. Ora, o público estava precisamente a fazer a inscrição prévia. O público estava a fazer a inscrição prévia. O público não toma a iniciativa de ir à Assembleia, pegar nos microfones e falar quando quer. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que na hora da intervenção, no ponto em que surge um momento em que o público pode intervir, o público faz a inscrição prévia. E quem ordena as inscrições e quem, digamos, gera esse momento do tempo e digamos, das intervenções é o Presidente da Assembleia. E é ele que está ao comando das operações. Portanto, é evidente que talvez tenha perturbado pelo facto de ter tido uma intervenção de que não contava do líder da bancada do PSD e resolveu o problema pondo à consideração da Assembleia, quando não precisava, do meu ponto de vista.
E o Presidente não estava a cometer nenhuma ilegalidade, porque de facto aquilo que estava a acontecer era que a mesa estava a receber as inscrições previamente à tomada, de iniciativa do público, ao momento em que o público ia falar. As inscrições estavam a ser feitas previamente, portanto o regulamento, do meu ponto de vista, da Assembleia estava a ser cumprido até aquele momento. Ora, a ideia de que tem que trazer as perguntas escritas com antecedência para o Presidente da Câmara poder responder. Não, o Presidente da Câmara está dentro dos dossiês. Quem é que está mais dentro dos dossiês no município, senão o Presidente da Câmara? Quem é que conhece os dossiês? Quem é que sabe? Quem é que orienta? Quem é que determina? Quem é que... tudo passa pelo Executivo. Tudo passa pelo Presidente, como é evidente. Agora... essa é uma falsa questão. Essa é uma falsa questão. Porque os deputados municipais também vão ao púlpito e perguntam: Sr. Presidente da Câmara, e isto e aquilo? E o Presidente responde como sabe e como pode. Ora, e isto é passado em direto, sem, preparação, sem teatralização, digamos assim. Portanto, é uma cena passada em direto. Portanto, do meu ponto de vista, o que está, o ruído que houve na Assembleia a propósito do incidente foi criado pelo líder da bancada do PSD. Isso para mim é indiscutível. Para mim é indiscutível. Porque se está realmente a favor que o público fale, não se usa o argumento do Presidente da Assembleia para que o público não fale. Não se usa de sofisma. A política requer seriedade nas intervenções também. Portanto, se somos fiéis e se somos defensores de uma posição de princípio, esta é a posição de princípio. Está na hora do público falar, não falam os membros da Assembleia. Aliás, eu se porventura fosse Presidente da Assembleia Municipal, naquela hora nem sequer atenderia muito aquilo que nem atenderia aquilo que o líder da bancada do PSD disse. Porque é a hora do público falar. E o público estava sem inscrever. Portanto, a Assembleia estava... Agora, fica mal a um líder da Assembleia quando se vê desautorizado pela própria bancada, primeiro, quando em sinal de protesto sai, mesmo em silêncio, não deixando que o incidente que levantou seja resolvido na sua presença, e depois, ainda pior que tudo isso, é o facto da sua bancada ter contraditado a posição do líder da bancada ao votar por unanimidade que o público falasse. João Sardoeira, como é que analisa este facto? Tenho aí a caneta verde com que sublinhou isso, para eu sublinhar aqui uma coisa. Está a brincar comigo, Sardoeira, não? Deixe-me entrar consigo. Ora bem. Empresto o documento, se você quiser. Ora bem, eu tenho medo de me repetir aqui. Eu um dia, ao professor Agostinho da Silva, perguntaram o que é que ele pensava dos brasileiros. O significado que para ele eram os brasileiros. E ele respondeu com aquele ar que ele tinha: o brasileiro é o português à solta. Eu depois de ver a Assembleia um bocadinho, porque estava com um olho no burro e outro no ladrão, porque estava a ver o Benfica, não sei quantos, eu que nem gosto de futebol, mas estava a ver aquilo. Eu acho que aquilo são os amarantinos à solta, na Assembleia, no seu melhor. É, um amarantino à solta. Ora bem, esta ata aqui, que eu não sei, que deve ser de uma reunião anterior, não sei se é da anterior ou se é o Presidente da Câmara, eu não sei de quanto é, isto em referente. Acho que é de fevereiro. Mas é anterior a esta, é a reunião anterior a esta. Na reunião anterior, o Presidente da Assembleia, de 28 de fevereiro, o Presidente da Assembleia Municipal ditou isto com Moura Sabadez e disse: a partir de agora é assim, e quem manda sou eu. O Armindo no seu melhor, o Dr. Armindo no seu melhor. Agora sou eu. Mas esqueceu-se de regulamentar isto. Esqueceu-se. Não, está regulamentado. Está regulamentado. A funcionalidade. A funcionalidade. A operacionalidade. Não regulamentou a funcionalidade. O que é que acontece? Tem de se inscrever, mas eu posso me inscrever um segundo antes. Estou inscrito. Com certeza. Pronto. Se aceitar a inscrição. Se aceitar a inscrição. Isso é o que se chama a inscrição A prévia. inscrição prévia. Pronto. Portanto, ele esqueceu-se de regulamentar esta coisa. Mas, e depois, toda a Assembleia, que eu saiba,
quando ele disse isto, nesta Assembleia de Fevereiro, ninguém se opôs. Ninguém se opôs. Porque é de acordo com o Porque regulamento, é de acordo com o regulamento da está Câmara, aprovado, ninguém sim. se opôs. Portanto, votou tudo isto por unanimidade. E os mesmos que votaram isto por unanimidade e bateram palmas e disseram muito bem ser Presidente da Assembleia Municipal, é assim mesmo, agora é que você manda. Na reunião a seguir, depois do líder do PSD ir lá fazer um bocado, pareceu uma cena do noivo das Caldas entre com o António Silva, entre o Basílio e a Joaninha, aquele discurso muito coisa do noivo das Caldas, ir lá dizer o que não disse. A mesma Assembleia votou exatamente o contrário. Disse, não, o povo agora tem de falar. E o povo que tinha que falar chegou lá e disse, mas agora vocês queriam que eu falasse, mas eu não falo. E acho isto o Amarantino no seu melhor. Não é porque não era muito importante. Não era muito importante, não sei se era importante ou não. Portanto, estas cenas, eu acho isto, em vez de estarem ali a discutir, Amarante, e depois do Sr. Presidente da Câmara dizer que tem dificuldades em arranjar dinheiros para a Câmara, que tem dificuldades nisto, naquilo e naquele outro, em vez de estarem todos a tentar conseguir, não, anda tudo nisto. Porque o Sr. Presidente, uns falam em democracia sem saber o que é o fascismo, outros falam em fascismo sem saber o que é democracia. Ouça, isto é o Amarantino no seu melhor. Eu acho que as pessoas, eu digo que sou-lhe franco, eu não sei se aquilo, se passar aquilo na televisão, se transmitir aquilo em direto, se é benéfico ou se não é. Eu não sei. Palavra de honra. Tenho grandes dificuldades. Autoscopia é benéfico. Tenho grandes dificuldades em perceber se há alguém que aprende com aquilo ou se aquilo é uma vergonha para nós todos. Que aquilo deve ser de uma sonolência impressionante, deve ser. Por ser Presidente da Assembleia Municipal, de repente, quando aquilo saltou, pensou que vinha do outro mundo, parecia uma alma que vinha do outro mundo, não estava lá, estava a pensar noutra coisa qualquer, mas aquilo deve ser muito cansativo, ouvir aquela gente toda com aqueles mesmos discursos, sempre com as mesmas coisas, e ele ouve aquilo há anos. Porque, que eu saiba, as Assembleias são iguais há anos, já quando você lá estava, aquilo também era, ele também se insurgia consigo, e você coisa. Amarante, que é o fundamental, nós vamos ali para resolver os problemas de Amarante. Não se resolve. É o problema dos partidos. O meu partido é melhor que o teu. Eu gosto do azul e tu gostas do amarelo. E discutem estas coisas todas. Pronto. O Moreira Silva ainda foi lá dar um ar de credibilidade à questão, entalou o Presidente. Que lhe vai ter de responder de outra vez que não sabia. Ele também não é obrigado a saber. Mas também o Moreira Silva achar que fazia uma pergunta, achar que ele que sabia uma coisa de tanta importância, e logo em finanças, de que é uma coisa que o senhor não está muito votado, não está muito capaz. Fazer-lhe uma pergunta daquelas ao Moreira Silva também é um bocado... o senhor queria que ele brilhasse, pensou que ele ia brilhar, enterrou. Às vezes é assim. Não se pode saber tudo. Não se pode saber tudo. E finanças é uma coisa que ele não está muito a jeito. Está mais na área da cultura. Se você lhe fizesse uma pergunta sobre cultura, estaria melhor. Mas ouça, mas aquilo, eu acho que aquilo não devia, para nós é uma vergonha. Porque a Assembleia devia ter outro respeito pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente da Assembleia Municipal e principalmente pelo povo. Que é quem lá os pôs. Mas isso é que eu acho... Quem lá os pôs foi o povo. E eles esquecem-se disso. Mas eu acho que... E eles como nunca perceberam. Não esquecem, mas esquecem fazem mal. Esquecem fazem mal. Porque, ouça uma coisa. Vamos lá ver. Mas eu acho que é um grande serviço a transmissão. Está bem, mas eu é um grande mas deixe-me dizer uma coisa. O povo tem que saber quem elege. Eu se fosse Presidente da Câmara... Tem que saber quem elege. Eu, se fosse Presidente da Câmara, não tinha vergonha de dizer ao povo: eu não sei responder a essa pergunta. E respondo-lhe da próxima vez. Ou o senhor vem cá amanhã ter comigo e eu respondo-lhe. Eu não tinha vergonha porque o Presidente da Câmara... Em relação ao público? Em relação ao público. O Presidente da Câmara não é... Deixa-me ajudar a clarificar aqui isto. Vamos lá ver uma coisa. Diga. O Presidente da Câmara não é obrigado a saber tudo. Claro. Tem de ser humilde para dizer eu não sei. E ele ele teve honra, teve dignidade ao dizer que um assunto ou outro que não estava, que não tinha resposta. Mas não é consigo. Eu não estou a falar nada só. Eu estou a dizer... Em relação ao público, eu sei. Mas ele teve essa dignidade, essa honra que disse-o lá. Só lhe fica bem. Dou-lhes parabéns. Disse-o lá. Agora, o problema aqui é outro. Nós não podemos transformar a Assembleia Municipal, que é um órgão representativo, um órgão de eleitos, na ágora pública. Ou seja, vamos ver, deixa-me agora, é a minha opinião. Eu percebo
eu percebo que as pessoas, que os órgãos políticos, os órgãos democráticos, devem ter condições, ou devem existir as condições para que o público se pronuncie. E existem. E não é só no voto, é dando também a palavra ao povo. E o povo tem a palavra. Eu sou adepto disso, porque eu sou um bocado rebelde. Eu também sou um bocado rebelde, portanto, mas eu não, próprio, mas, de acordo com a minha maneira mas de ver... o povo na Assembleia não pode falar? Pode. Mas tu tens, acho que eu também tenho. Sabe porquê? Inscrevemos-se e tenho Sardoeira, tempo para mas falar. deixa, é isso que eu ia dizer. Sardoeira, sabe uma coisa? O povo que tem tanto tempo para falar, como eu que fui eleito e que estou sujeito a um regimento. Tá bem, mas isso você... Eu tenho menos tempo. Mas tu isso- fazes mas isso- o percebe? regimento, Mas isso... altera, ou seja, propõe portanto, alteração não ao se pode- regimento. Calma, mas isso vocês foi você têm- que fez um mas sacrifício. têm que deixar de desenvolver o mas raciocínio. isso, mas desculpa. Senão não informamos. Desculpe que você não pode fazer assim. Você fez um sacrifício de estar lá pelo seu partido. Não, eu não. Você fez um sacrifício, eu sei que fez. Sim. Portanto, você está lá numas condições muito especiais. Não está lá porque quer. mas não Você tem está razão. lá a fazer um frete. Mas isso não é- Pronto. Agora, Sardeira, um você frete está- entre aspas. Um frete entre aspas. você Agora. Você verbaliza. Não Você verbaliza. verbaliza de uma maneira que não Você dignifica. É o Amarantino à solta. Você é o verdadeiro Amarantino à solta lá dentro. Você é o Amarantino à solta. Ouça, você teve... Há gente que vai ouvir e ver. E qual é o problema? E acha que eu tenho medo? Mas espera- Digo, estou a dizer alguma coisa que não é verdade? Não, espera que você dê algumas recomendações. Bom, enfim, uma Não, pose, eu deixo as recomendações uma pose, assim. Eu deixo assim você as tem que recomendações. verbalizar bem. Vamos lá ver. Eu deixo assim as Vamos lá ver, recomendações. porque está a ser gravado. Olha, o Sardeira, mas Você até tem lá uns parceiros que eu vi de lado bons, pá. mas deixe-me dizer. Tem uns parceiros bons ao seu lado. Deixa-me dizer. Diga. Bom, deixa-me dizer isto. De- Eu não deixamos quero agora. avaliar. Vamos ver. Avaliar os parceiros, são todos bons, toda gente boa. É, toda gente boa. Vamos lá ver. A questão do regimento, é uma questão fundamental para a boa funcionalidade e para da Assembleia ou de qualquer organização ou órgão. Não há dúvidas quanto a isso. Portanto, devemos discutir os regulamentos e depois deles aprovados, devemos cumpri-los. Julgo que este é um princípio que estamos todos de acordo, correto? Sim, mas... Estamos de acordo. E foi o que aconteceu Ou seja, lá. Não, vale a ver uma coisa. Ali, já se deu para perceber que houve ali uma falha processual, houve ali uma falha administrativa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que ele procurou depois corrigir, apelando à Assembleia para se pronunciar. Há uma confusão. Agora, não há uma falha coisa... nenhuma dele. Só houve confusão. Não, Há vale a ver. falha. Agora é uma mais coisa. nada. Mas, desculpe, deixa-me dizer. Amor. Portanto, quando eu estou sujeito a um regulamento, só falo quando posso falar. Com o tempo que posso falar. O público também só pode fazer O isso público assim. tem que ser assim. Mas Tem que ele ser fez igual. assim. E era o que Mas estava era a assim, era o que acontecer. estava. Era o que Não estava a era acontecer. nada. Então Assim o que é que estava a faltou? acontecer. Então porquê O que que faltou foi que... foi a funcionalidade? Foi a operacionalidade, A operacionalidade da da norma, norma. que Mas- não funcionou. Maurício. E ele pediu, e o Presidente podia ter dito assim, meus amigos, Só- o Presidente está sempre a dizer assim, de facto falhou isto. Mas o que é que falhou? Eu não vi que tivesse Mas, falhado olha, nada. sabes uma coisa? No partido em Lisboa, ninguém duvida que a Assembleia Municipal O- ou o poder em eu- Lisboa é de esquerda. Ninguém duvida disso. Portanto, isto não é uma questão de esquerda ou de direita. Sabem uma coisa? Há uma comissão de representante que via as perguntas e as respostas. Não. Há uma comissão de representantes Sim, da mas isso- Assembleia. mas isso- Isso é uma mas coisa. mas isso- Tem que mas- ser está feito bem, um requerimento. Mas Mas isso eu gostava. Maurício, mas é isso- desculpa uma mas coisa. a participação do público Isso não é- é mas espera percebida aí, de não é. requerimento. Mas, Não é Maurício, percebida. Maurício, Isso não tem lógica Maurício, tem um nenhuma. princípio. Mas não em é? Lisboa Não você tem sabe, lógica quando se nenhuma. candidata, você Não sabe tem que isso que é lógica. assim. O regulamento, a funcionalidade da norma está lá. Mas é- Aqui não está. Está, na norma está, aqui no regulamento também está O isso. regulamento está, mas depois você não operacionalizou. Onde é que está E, o portanto, requerimento para eu fazer? Onde é que está? O Não. próprio Não é requerimento. presidente, o A próprio intervenção do presidente, público o não próprio tem- presidente, não tem o que ser próprio requerida. presidente diz assim. É livre, é O próprio espontânea. presidente diz assim. Tem que ter O engenheiro inscrição Batista prévia. disse-me que ia intervir. Ele diz lá. Diz. Comunicou-me. Portanto, Comunicou. ele diz lá isso. Comunicou-me que ia intervir. Agora, eu esqueci-me de lhe perguntar sobre o que assunto? era. Qual o assunto? E o Batista de Moula também não lhe diz o assunto. E o Presidente também não o diz ao Presidente da Câmara. Portanto, ouça, isto é o seu melhor, é o Amarantino no seu melhor. não, Porque mas isso eu acho que se criam as é uma normas era assim. exorbitância, isso é uma exorbitância. Agora, é uma exorbitância dizer, porque a funcionalidade diz assim, o senhor inscreve-se um dia antes ou uma semana. Mas não é isso. Mas espera, mas Sim, espera. sim. A pré-inscrição é na Assembleia. Não, porque tem que aquilo ser não é para regulamentado. fazer política. A Isso não pré-inscrição questão, é na isso não é Assembleia. questão. A Não, pré-inscrição não. é na Assembleia. Quem rejeita, ouça uma coisa, vamos lá ver uma coisa. Vamos É lá ver não, uma coisa. É O Emanuel, nação, é nação. a inscrição
tem de ser determinada até quando é que pode ser feita. Sim. E pode ser É determinada nação, a ser feita. é nação. Ouça, Emanuel, não, mas pode Lisboa, diz que Não é só tem de ser uma Lisboa. semana antes, por exemplo. Mas Mas não- ouça, mas está bem, mas é uma norma. Ouça, é uma norma. Pronto, Aqui, seja. aqui no. Agora, o que não pode é pegar nas palavras desta Não, ata não. e vir para Não, aquela não. então, dizer você não pode. Só se lembrou Não, ao ser aliás, Presidente da aliás. Câmara, ao Presidente da Assembleia Municipal, Municipal. só se lembrou uma coisa, se a palavra do Presidente da Assembleia valia ou não valia. Maurício, Não mas eu vale acho mais que o importante. regulamento. Mas eu acho Não mais vale importante. mais que o Aquilo é que regulamento. diz que Maurício, vai cumprir o mas regulamento. eu acho. Mas aí a questão é essa. O Não. objetivo do incidente que foi levantado Mas o que eu pelo acho? líder do PSD Isto é- é para enrascar o Presidente da eu volto- Assembleia Municipal. isto é um É para ter um isto- pretexto e de lhe dizer assim, Sr. Presidente, isso a é partir tua de leitura. agora, É a tua a leitura. partir de agora, Emanuel. a sua palavra não vale Maurício, nada. eu acho- Foi Maurício, para ridicularizar o isto Presidente da é Assembleia. exatamente Isso aquilo, mais nada. isto é aquilo que Isso eu é muito dizia. claro. Isto ele foi lá Muito fazer claro. a figura do noivo das Caldas. Desculpe que lhe claro. diga, porque ele o que tinha a dizer era assim: Sr. Presidente, Vocês, por esta vez, não sei. nós vamos. Mas o senhor não se Vocês esqueça. têm, eu não Ó, contesto Maurício, a opinião de cada Maurício, um, Maurício, cada um tem opinião. Quando esteve consigo na Câmara. Eu acho que ele quando teve bem o esteve- líder Quando parlamentar. esteve consigo Isso na bem Câmara. naquilo. Quando esteve Mal consigo. e até saiu da Assembleia. Quando Na esteve- defesa do ponto de vista. E até saiu da Quando Assembleia. esteve que não consigo devia na fazer. Câmara, É, surgiram. Não foi por causa disso. Quando esteve consigo na Câmara, surgiram Saiu em protesto. questões como esta, está, não está. E nós tivemos sempre o bom senso de dizer, por esta vez, mas o senhor faça lá, acompanhe lá o regulamento para a próxima. Certo. Era o que o presidente, o que o chefe do PSD devia dizer. Ó, Sr. Presidente, olhe que, por esta vez, não é fazer Mas isto dá aquele jeito apelo assim. patético. Aquele apelo patético Isto dá de jeito entalar assim. toda a gente. Claro. Ele é que sai entalado. Não, foi assim. Não Desculpe que foi lhe diga, assim, desculpe não. que lhe diga, sabe as lutas que eu tive com o Dr. Armindo Mas e sabe o que eu doutor e sabe. O doutor Armindo devia ter assim, meus amigos. Tratou houve mal, aqui o uma- Dr. Armindo tratou houve mal aqui uma aquilo, falha. tratou mal aquilo. Ok. Falhou uma vez, como Opa, falhou muitas. vamos Como ultrapassar toda a gente- isto ou não? Mas esta falha é pior. Esta falha do PSD é muito pior. A falha, Não, do a falha PSD do não. Presidente da Do Assembleia. PSD, do líder parlamentar do O PSD. líder da bancada do PSD só procurou recentrar a norma. E ele é um homem. Maurício. Não, Você não, não a quer palavra defender do o Presidente da indefensável, Assembleia não quero. Municipal não vale Não, mais não, que o regulamento. Ele pegou na palavra do Presidente da Assembleia Municipal na sessão anterior, Olha, que eu acho que são O que excessivas, fez o Armindo. para lhe o Armindo- dizer o fez o que Presidente não da vai mais Não. acreditar nele. Manuel, estás enganado. Isso também, É apenas... isso também é um não, exagero. não. Isso também é um É, exagero é, dele. Porque, é. porque Não. Sabes porquê? Mas disse-o, mas Sabes- fê-lo. sabes porquê? Mas fê-lo. Porque se- Esse foi o objetivo da intervenção. Se o Presidente da Claro. Assembleia Municipal, naquele momento. Politicamente, Deixa-me dizer-te isto. Se no momento em que. Isto não tem duas leituras. Está bem, politicamente. pronto. Eu não contesto a tua leitura. Só estou a dizer o seguinte. E É a são minha factos, interpretação. são factos. Se, É o que lá naquele, se no está. momento em que o Dr. Armindo Abreu anuncia ao plenário da Assembleia, que uma pessoa ou duas pessoas lhe tinha manifestado uns dias antes que queria intervir e que de facto não tinha sido cumprido todo o normativo, mas se havia condições ou não para Não há mais que cumprir, Ah, Moura. ai. Tu chegas à Assembleia, à Assembleia, está a Assembleia a decorrer, mas, chega a hora do público, é a mesma Mas, coisa. Manuel, O Presidente da tu- Assembleia por- diz-se quem é que, Então quem para é que é que das se cria a bancadas norma? se inscreve? Então para que é que se cria a norma? Quem é que Porque é das que se põe isto no bancadas se regulamento? inscreve? E inscrevem-se previamente. Não, O está. público está na Assembleia. Não desvalorizes a Inscreve-se norma. A previamente. regra existe. A regra existe. lá. Não É pode ser lá. desvalorizada. eu É acho lá. que a regra, tudo tem de ter A regra regras. existe. E ele podia ter dito assim, meus amigos, há aqui uma falha na regra. Pá, ainda falta de papéis, pá, não articulamos isto com os serviços administrativos, não temos papel, não há pergunta, pá, mas de facto, como falaram. Pá, É eu que verdade. como falar, Mas não meus tem amigos, que ter papel, Moura. Não tem que ter papel. sabes porque aquilo não é política, porque política só foram eleitos, pá. Desculpa. Aquilo, as pessoas têm um espaço. Desculpa. Eu vou dizer, Não, Moura, eu vou desculpa, dizer não porque- são Olha, só os Maura, eleitos que Maura, fazem eu política. fazer ao Presidente- O cidadão faz Maurício, mas não é lá. Maurício, Mas não é lá, Maurício. tem espaço do público. Mas não é Maurício, para isso. Lá, Maurício, mas não é para é isso. sessão pública, Porquê, é então? espaço do Sabes porquê? público. Não, mas E sabes não é porquê? Porque eu não agora. era candidato. E não é Não me agora. expunha. Mas não era isso é- candidato. mas isso é o não teu- corria mas assinaturas. isso é o teu Não fazia critério, campanha Moura. e depois ia lá fazer Moura, política. mas isso é o teu Não, critério. isso é anarquismo, não é Mas isso. isso Maurício, não é anarquismo Maurício, nada, está Maurício. regulamentado. Por isso é que a Assembleia está regulamentada. Maurício, Há um regulamento. Vocês confundem os O público, plenários. Vocês o público não, tem não é a você. possibilidade Não é você. de ir Ah, lá. ouça uma E coisa. é Ouça lá. uma coisa.
E é lá. Estás a Você- Não confundo nada, o público, é muito claro. o público É tem muito 5 claro. minutos para falar. Mas inscreve-se lá. Inscreve-se. E essa inscrição feita lá é uma inscrição prévia à Pronto. alocução. Ok. E é isso, Pronto. que, Vamos é isso supor, que é preciso vamos perceber. supor, Não. É uma inscrição prévia Mas, à alocução. Maurício, mas É isso desculpe, que é preciso mas, Maurício, perceber. deixe-me agora perguntar. Para eu, o público pode ou não falar nos 5 minutos que tem? Pode falar. E para falar tem de se inscrever. Tem que se escrever. E essa inscrição tem de ser feita X tempo antes. Não tem tempo, Mas deixe-me. é na Assembleia. Está bem, mas o Maurício Silva pode. Eu até posso entender. Eu posso entender que a inscrição tem de ser feita 2 horas antes ou 3 horas antes. Pronto. Mas o público pode fazer perguntas. E tem que anunciar o motivo. E tem de anunciar o motivo. Como nas reuniões de Câmara. Como nas reuniões de Câmara. É igual. Pronto, Tem ok. que dizer É porque quer igual. falar. Tem de dizer porque é que falar. E a Comissão diz ou sim senhor ou não senhora. Por exemplo, Lisboa. Lisboa analisa a pergunta e diz, não, isto não vai. Esta pergunta é vai. política, não é pergunta. É a política, não vai. Agora era aí que eu queria chegar. Se eu perguntar ao Presidente da Câmara, ó Sr. Presidente, vai ser ou não vai ser feita a barragem de Feridão? É uma pergunta objetiva. É uma pergunta política ou não é política? Claro que é. Tudo é política. Claro que é. Tudo é política. Então não pode ir por isso. Não. Então, Desculpa, então essa é uma questão objetiva. Não pode haver valoração. Vale a ver uma sensória coisa. O que é uma- a esse o que é- nível. Não pode haver. Não. Vale Então uma coisa. diga. Vale a mesma coisa. Se quiser intervir sobre qualquer assuntos, se repara uma coisa, ele foi numa das entrevistas, das intervenções anteriores, e foi para lá criticar o. Eu não estou a falar nele, não Mas estou a pessoalizar. mas- Eu não, estou-lhe a mas só para dar perguntar. um bocado objetivo. Quer dizer, eu não tenho aqui nenhuma norma, eu não fiz a regra esquadra, não sou da censura. Portanto, só estou a dizer Mas o que é uma pergunta só estou a política dizer e o que é uma aquele pergunta espaço- não política? Isso é que eu não Não, percebi. política é tudo. Agora, você tem que colocar questões objetivas. Mas eu estou-lhe a Você diz assim, colocar... olha, o túnel do Marão está fechado. A Sim. Câmara licenciou ou precisou de licenciar a abertura do túnel. Sim. É uma pergunta objetiva. E ele chega lá, pergunta, não sabe, quer saber. Moura, mas uma pergunta olha, uma objetiva. coisa, a Câmara, Moura, o Presidente da uma Câmara, pergunta o Presidente da objetiva. Câmara de Tem um Amarante, introito. quanto é que gastou com a vinda do Tem Sr. um Primeiro-Ministro enquadramento. Amarante? Mas, Por exemplo, mas pergunta não objetiva. É uma queiram pergunta fazer. objetiva. Moura, Pronto. mas E não tem direito queiram a E o que é uma fazer. pergunta política? Agora faça-me lá uma pergunta política. Se ele disser, por exemplo, se ele disser, Isso por não exemplo, existe, isso é uma Diga, valoração. diga. Em vez de perguntar, É uma em vez valoração de perguntar, que não faz em vez de sentido. perguntar com esta pergunta, ou colocar esta questão tão objetiva quanto eu a disse, e ele dizer, eu quero fazer uma intervenção para dar aqui o meu ponto de vista sobre a vinda do Presidente, do Primeiro-Ministro Amarante. Não tem que fazer ali. Não. Não tem que fazer ali. Mas Porque isso ali faz mas que mas foram isso, eleitos. não, mas Percebe? desculpa uma coisa. A ver? Ele pode Portanto, fazer perguntas, mas isso a ele não está a pergunta fazer pode uma fazer. pergunta, ele está a dar opinião. Ora. O que você me disse, está. o que você me disse é que ele podia fazer perguntas, o que não podia era fazer perguntas políticas. E o que Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Ora, as Não pessoas disse só isso. podem Eu disse- perguntar. Não, fazer perguntas. tudo é política, ó Sardoeira. Tudo é política. Então não podemos distinguir as perguntas das que são políticas das não políticas. Isso que Ninguém você está a me- distinguir. Ah, Eu não então estou a ele pode distinguir. perguntar sobre tudo. Tudo. Tudo é Tudo. ser. Pronto. Claro. Então não é político ou não Claro, político. claro, Ele pode perguntar. claro. Tem de fazer uma pergunta. É o seu entendimento, diz você. Ele Não. tem de fazer uma pergunta. Ele não pode ir para a dar opinião. Ele tem que fazer uma Ele pergunta. tem de fazer uma pergunta. E a pergunta Para colocar pode o ser. assunto concreto. Mas a pergunta pode ser colocada com um enquadramento. Isso pode. Pode, Tem pode. de desenvolvê-lo. Pode, Claro. pode. Sim, Evidentemente. E também, Isso depois e também ele acho sabe- que você ele está... muitas vezes, o Armindo, e no caso em concreto aqui, quantas não foram as vezes que ele nas reuniões de Câmara dizia, a quem pedia E a palavra, pergunta- e mais. faz favor de ser E objetivo, mais. coloca o assunto em concreto. E a apresentação da questão Assunto em concreto. não tem que ir por Porque- escrito. porque eles Não tem que ir porque por não escrito. se pode permitir que em espaços que são de pessoas que se... Mas aquele eleitas- espaço é do público, Moura. Não, Aquele espaço não. é dos cidadãos. É. Aquele espaço da Assembleia é dos cidadãos. Qual espaço? Qual é? Aquele espaço de minutos. intervenção do público. Ah, é? Ah. Claro. E Ó Moura, isso ó Moura, é. vocês Isso têm é mais verdade. experiência. É verdade. Ó Moura, É verdade. eu só queria Sabe o que saber. é? Pois é. Só queria saber se pode ser emitida numa Assembleia Municipal alguma opinião por parte do público. Não. O Opinião- regimento Ou seja, que como assim? Opinião pressupõe como? isso. Não, Mas olha, não. não. Tem que ser Opinião, perguntas. Não, não perguntas. pode, não pode. É. Sabe porquê? Porque É questionamento uma questão ao simples. Executivo. Sabe por uma razão simples. Porque, então, breve não havia partidos, não havia eleitos.
Toda a gente havia uma Assembleia, elegia-se na mesa entre os eleitos. Quem está cá presente, que não se importa ir para a mesa? Opa, eu sou voluntário. Eu disse, sim, senhor, quem vota neste senhor para presidir a mesa? Tu és o presidente da mesa. E agora vamos eleger os secretários. Quem é que elege? Opa, isso não pode ser. Portanto, isto tem que haver regras, tem que haver normas. A democracia valoriza-se criando também mecanismos de funcionalidade permissivos a que todos possam ter condições de intervenção, mas tem que haver alguma regra. Ali, isto porque é que acontece? Porque muitas vezes há muitos, isto é para evitar as maiorias absolutas e as prepotências, porque o gajo não responde. Você mete um requerimento à Câmara para uma coisa qualquer, não tem resposta. Chega lá à Câmara, aos funcionários, eu não sei, isto está lá para cima para os seus vereadores. E o senhor anda para aqui, para lá e não consegue ter uma resposta. E o senhor se aborrece com o facto da resposta política ou da ausência de resposta, o que é que você faz? Você vai escrever à Assembleia Municipal e ele vai levar o problema que apresentou a todos. Problema concreto. É por isso que eu sou favorável aos executivos pluricolores. Do espaço do público, é para isso. Não é? Para que o público tenha... Mas eu acho, Maurício, se você... Eu não sei a pergunta... Que as pessoas, havia 2 ou 3 pessoas inscritas, segundo aqui leio. Não, sim, eu só tomei conhecimento de uma, mas devia haver mais pessoas. Eu não sei se as pessoas iam lá. Havia 3 pessoas. Eu não sei se as pessoas iam lá fazer perguntas ou dar a sua opinião. Pronto, não sei. Mas o que eu acho que o incidente foi criado mais pelo Presidente. Há aqui uma falta do Presidente da Assembleia Municipal. Há várias falhas. Que ele no início tem sido chamava aos líderes assim, pessoal. Vamos aqui ver isto. Vamos entendermos aqui isto. Não entendo. Que resolver aquilo à moda dele. Está mais que entendido isso. Não pode não estar. Agora, acho que o líder do PSD, da bancada, que levou aquilo muito a peito, fez aquela coisa, fez um discurso de parte gaga, pronto, mas cada um é como é e é como cada qual. E cada qual é como evidentemente, como dizia o outro. Sabe o que eu disse em voz alta, sem lá o microfone dizer? Proponha a Assembleia. Pois, e é a única forma de sair dali. Mas sabe porquê? Por uma razão simples. Porque eu acho que as lideranças também têm que se cuidar. Eu acho que não é preciso. Eu acho que não é preciso. Eu acho que não. Não, eu vou dizer porquê. Porque nós todos temos que preservar pelas lideranças quando, na medida do possível, porque as lideranças de alguma forma também prestigiam ou não os órgãos. Claro, todos nós contribuímos para isso. Mas as lideranças são fundamentais. Até para haver respeito. Sabe que essas coisas dos partidos... Como eu vi que o Presidente estava um bocadinho incomodado, de facto, com o processo, que ele sentiu, ele é um homem de direita, um tipo com experiência, pá, está aqui, é uma rascadela que eu meti aqui. E não passou impune, porque o gajo, o líder da bancada do PC esteve atento, então se o problema para aqui, e talou-me. E aquele disse assim, pronto, então vou recorrer para a Assembleia. Aliás, eu acho o que fica patente, mas o que fica patente a quem assiste a uma Assembleia atual, não é? Sim, é que aquilo está transformado num ritual fastidioso. Eu acho que é isso. O monocordismo. Não utiliza essa adjetivação porque isto não é verdade. Calma. Não é verdade, não é a tua verdade, é a minha verdade. Eu sei, mas não é verdade os factos. Parece um ritual esotérico. Fastidioso. E atenção, que é uma coisa que já no meu tempo se notava. As pessoas não... com isso. Desculpa. Tudo bem. Defenda a tua dama. Agora, uma coisa é facto, que esta é a minha avaliação, e já no tempo em que eu lá estava era notório, é que a Assembleia é constituída por 81 elementos que não preparam os assuntos, não estudam os temas, vão com eles em cima do joelho para dizer umas coisas, para se safar, para manterem uma presença ativa, meramente, sem a responsabilidade do serviço público que estão a prestar ao município. Isso é notório. Essa é a minha opinião. Eu concordo com isso. Tu eras uma pessoa que te prepara. Eu faço justiça que tu, publicamente, tu preparavas-te bem. Isso não há reserva nenhuma quanto a isso. Quando lá estavas, tu preparavas-te bem. Mas eu já me surpreendi com algumas pessoas ali, a quem eu esperava menos,
e que têm aparecido Tem. textos escritos, Ótimo. não interessa, preparam-se, mas falam sobre o assunto. Ainda bem. Ótimo, mas isso é Mas o o que eu sentido da acho, eu também lhe vou dizer uma responsabilidade coisa. política, Sim. cívica, Mas e eu também- é mas, ótimo. ó, Agora, o doutor Macedo Até Teixeira... a bancada do Partido Socialista se divide. Aliás, Portanto, não há monocordismo. Aquilo há tudo ali pluralidade. estamos em cima da data do falecimento do Dr. Macedo Teixeira, precisamente, a quem eu presto a minha homenagem, Em que e dia que no dia 19 de maio... E, A 19 é hoje. Exatamente. E que... Quantos anos faz? foi, morte? Faz 8. 4. 4. Faz 4. E de facto ele perguntava às pessoas se iam à Assembleia Municipal para ganhar o dinheiro para comprar sapatos. É verdade. Ele perguntava o que é que as pessoas lá iam fazer, não é? Porque é preciso, eu contrariamente àquilo que o Coronel Sardoeira diz, eu sou favorável e acho que aquilo que a Amarante TV está a fazer em relação à transmissão das Assembleias é um serviço público à Amarante. Os eleitores precisam de tomar contacto com aqueles que elegem, porque não é votar pura e simplesmente por votar, é esperar que os eleitos se tenham uma prestação digna dos lugares que ocupam. E isso é fundamental para que nós credibilizemos a democracia, para que nós próprios saibamos eleger os melhores. Emanuel. Não é só, não é só eleger grupos. Emanuel, eu não digo, Não é só eleger grupos. eu não digo que o Isso é serviço que o fundamental. Amarante TV está a fazer não é mal. Agora, É há fundamental. pessoas que aprendem. democracia revive, Eu não sei. revivifica, Eu digo não isso. sei. Eu não sei. E ponho a mim próprio. Eu sei que E ponho a mim é próprio. pastoso, é pastoso. Não é que a questão de ser pastoso. Ver aquilo. Eu sempre aprendi com os bons ensinamentos. Claro que levei pancada com os maus ensinamentos. Mas eu gostei de aprender com quem sabe mais que eu. Mas aqui tem um E é efeito que positivo. eu sei o que você quer chegar. tem- Mas eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas que aquela algarabiada, que aquelas confusões, que alguém entenda aquilo e que alguém aprenda alguma coisa com aquilo. Não, isso não. Isso é verdade. E agora queria Isso fazer é aqui verdade. outra referência. E também Isso é verdade. Não é fácil. não é fácil. E também agora queria fazer aqui referência a uma coisa. Se o senhor que estava inscrito fosse um senhor António da Silva Lopes, este incidente não tinha acontecido. Nada. Rigorosamente. Isto é valorizar, isto dá muito valor ao senhor que ia lá falar. Sem dúvida. E quem lhe dá valor são os grandes inimigos a quem ele Exatamente. prestou grandes favores. Exatamente. De que eu sou testemunha. E que se apoiaram nele. De que eu sou testemunha. Agora, eu acho que se fosse o António da Silva Lopes, nem o Não havia líder problema parlamentar nenhum. fazia aquele Não estardalhaço, havia. nem É se punha em evidente. bicos de pés para fazer aquilo É tudo, nem nada. evidente. Isto é, agora, eu acho que também é preciso perceber isto. É preciso perceber que muitas vezes na sociedade há aqueles que são sempre do contra, há aqueles que são sempre da oposição. E quando a gente os valoriza muito, estamos-nos a desvalorizar a nós próprios. Temos medo. Parece que têm medo, mas eu não tenho medo de nada. Exatamente. Eu discuto, sou capaz de discutir as minhas ideias até ao fim, seja com quem for. Quando ele sabe mais que eu aprendo. E calmo, e vejo que ele tem razão. Sim, Quando não sabe, eu converso. Agora, Não, e há mais, pessoas é que inconvenientes, se nós há estamos pessoas- num lugar de eleição E há- a defender o e há interesse pessoas- público, há pessoas é inconvenientes. do interesse público que o público Eu fala. ouvi. Seja o António Lopes, seja o Henrique Batista. Pronto, não mas- importa. É do interesse Eu público não que o percebo, público não, fale. não percebo, Esta é que é a não, grande não, não, realidade. Mas o público não pode ter as É- mesmas condições é- de falar com os gajos da Assembleia Municipal. Moura, tem os 5 Discuta a Assembleia minutos. Municipal. Tem os 5 minutos. Não pode ser. Tenho, Isso não faz desculpa, sentido tenho nenhum. os 5 Senão, minutos. breve acabamos com os partidos. Mas Os tem. eleitores não é nada. Isso Mas ele pode ir lá fazer isso- perguntas. Isso é conjectura Claro, isso tua. já discuti, Não já tem a falamos. ver Não com é? isso. Não há O dúvida. povo tem direito a lá fazer perguntas. Claro. Agora, Claro. não o deixar fazer, sem saber se ele vai fazer a pergunta ou não, é que eu acho que está mal. Sabe porquê? É que Opá. eu tenho muita simpatia pela pessoa em causa também e admiro a sua acutilância, mas também reconheço que Há exageros não, sempre. há exageros. Há exageros. E reconheço uma coisa. Há exageros. É que a tendência para andarmos um bocadinho à margem da regra é uma coisa Ouça, está bem, que mas não sempre é, foi. não é uma norma, não é correto. Mas não há margem, não há marginalidade Quando nenhuma ali. Ouça, vamos lá ver uma Não coisa. há, Ó, não há Maurício, isso. Ele Não só há anda, isso. ele só anda. O povo diria na sua... Mas, na não, sua- oh, Moura, na desculpa, sua- na mas sua não há que humilde- fazer esse na sua não há humilde que fazer sabedoria, esse conceito. pá, que isto pode ser entendido até como um chico espertice.
favoritismo, não é? Mas não há que Portanto, fazer eu esse não me candidato, conceito. eu não me exponho. Maurício, mas há pessoas que fazem isso. Há pessoas que fazem isso e que vivem disso e que é a maneira de ser. E nós não as podemos subestimar nem dar pontapés, nem, porque um dia podemos precisar das pessoas, nós precisamos de todos. E todos são importantes. Uns com a sua opinião a favor, outros com a opinião contra. Concordo com isso. Servem para o meu caminho, é esse o caminho que eu faço. Concordo com isso. É aprendendo com os que são contra e tendo ao meu lado os que são a favor. Agora, eu nem sei. Eu nem sei a pergunta que ele ia lá fazer. Eu ainda lhe vou dizer outra coisa, Sr. Doeiro. Sabe porquê? Porque esse espaço é a intervenção do público. Para que justificar mais isto? A intervenção do público fica gravada. E fica em ata. Sim. Fica em ata. Pronto. Se não for escrita, o que é que vai acontecer? Na Assembleia seguinte, O público não pode corrigir a ata. Pronto. E esse é um problema. Mas também, Quem é que vai defender a ata? O público não. Mas também a resposta. Isso é um não motivo. Isso é um não motivo porque quem vota são os elementos da Assembleia. Mas espera aí. Quem vota são os elementos da Assembleia. Mas quem corrige. Agora, os elementos da Assembleia faz uma pergunta. que estão lá devem anotar o facto da omissão. E não aprovar a ata. Não é preciso o público. Ele faz a pergunta. Ele faz a pergunta. E você diz-me que ele na próxima Assembleia não pode corrigir a pergunta se ela estiver. Quem a vota são. Mas estão lá 80 elementos na Assembleia. E a resposta? Atenção, que isto nós estamos num país credível. Exatamente. E a resposta? É aquela que lhe deram? E ele não a pode corrigir. E você está lá. Nós não vimos a resposta também. Vamos lá ver. A resposta devia constar. Tem de constar uma coisa e outra. A pergunta é a resposta. E ele tem de poder de a corrigir. Na próxima Assembleia, se aquilo lá não estiver bem. Então como é isso? Pois é isso que eu lhe pergunto. Tem de ser ele próprio a corrigir, a dizer. E porquê que não há decisão de um deputado? Não, são os deputados não a corrigirem. Tem de ser ele. Sim, com certeza. Com certeza, pode-o fazer no tempo do público. Eu vou lá fazer uma pergunta assim. Sim. Senhor Presidente, o senhor vai ou não vai, acha que se vai ou não vai construir a barragem de Freitas? E na ata escrita sai uma pergunta a dizer assim: Senhor Presidente, o senhor vai ou não vai construir a barragem do Douro? Eu não posso corrigir aquilo. Eu estou lá, tenho de dizer atenção que eu não disse isso. Mas isso é como diz o Emanuel. Os deputados não estão a dormir. Pronto. Ou não devem estar. Ou não devem estar. Alguns mesmo com eles abertos, se calhar estão a dormir. Mas é outra história. Agora alguém tem de corrigir isso. Enfim, quando de facto há um desvio tão grosseiro, isso é evidente. Mas a questão do pormenor. Mas isso são pormenores, isso são coisas. Eu acho que o povo o registro não é feito. Não é feito o registro do pormenor. Mas pode ser importante para uns e não para outros. Sabe, na tomada. Deixe-me só terminar. Deixe-me só terminar uma coisa. Deixe-me só terminar. O Salazar, na tomada de posse, no discurso da tomada de posse, fez-me lembrar ali um bocado aquilo. Dizia: o público, o povo que proponha, exponha, reclame e proponha. O tempo acabou. Portanto, não deu tempo a fazer nada, percebe? Acabou sim, senhor, ao tempo, Sr. Doeira. O povo que reclame, proponha e exponha. Meus senhores, o tempo acabou. Acabou sim, senhor. Lado B da Política, programa de maio, os convidados habituais, Moura e Silva, Emanuel Queiroz e João Sardoeira. Voltamos no próximo mês. Muito obrigado.